Meu pai devia ter consciência de que o lugar onde a gente morava não era o lugar mais bacana para uma criança ficar sozinha. Cuidar dos carros era uma forma que meu pai tinha de cuidar de mim. Foi assim comigo e com ele o tempo inteiro. Vocês já repararam que a gente nunca quer decepcionar pai e mãe? Oi, eu sou o Zé Henrique de Paula Eu sou a Ana Toledo. e nós estamos aqui para falar desse espetáculo Os Filhos, que a gente escreveu e que a gente interpreta, Isso. né? Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda dolor, y al mundo nada le importa, gira, gira. São dois solos que foram escritos durante o período da pandemia, durante a quarentena mais rígida no começo da pandemia. O meu solo se chama Fragmento. Olha! O meu solo se chama Lata Velha Coração de Papel. E o meu solo se chama Fragmentos Caninos. Tá rolando uma simbiose Tá aqui rolando, já. já teve um negócio aqui. Porque no final das contas a gente apresenta esses solos juntos aqui, né? A gente chegou à conclusão de que eram solos que dialogavam e então a gente tá junto em cena fazendo esses solos. E são solos que conversam entre si, inclusive na encenação que o Zé criou. Eu lembro bem dessa noite, das luzes da rodoviária distorcidas no vidro da janela, minha mãe me explicando baixinho que nós estávamos indo para Belo Horizonte e da sensação, que eu não lembro se é daquele momento, se ela foi criada nas centenas de vezes que eu recordei essa partida, a sensação de ter sido roubada. O Passat hoje em dia é um carrão grandão, bem de rico, sabe? De tiozão com Rolex e mocassim sem meia. Mas naquela época o que o meu pai tinha era um carro pequeno, que hoje eles chamam de compacto. Um carro bem comum no começo dos anos 80. Eu achava lindo ele ser azul metálico. Como é que surgiu essa ideia, né? Nesse período da quarentena mais rígida, a gente começou a conversar, como fiquei muito sem chão durante esse primeiro momento da quarentena, porque evidentemente a nossa atividade ela é predominantemente presencial e quando os teatros tiveram que fechar e a gente ficou impedido de exercer, digamos, 90% das nossas atividades, eu senti uma necessidade de escrever, que era uma necessidade que eu nunca tinha tido, né? E aí comecei a conversar com a Ana e tal, e a Ana falou, eu vou te mandar umas coisas que eu estou escrevendo também, né? Uhum. E ela me mandou, acho que, algumas cenas do solo, e quando eu li, eu falei, meu Deus do céu, eu estou começando a escrever uma coisa parecida com o que você está escrevendo, Ana, porque quando eu sento para escrever, independente de qual seja a minha vontade ou o meu interesse por um tema específico, o que acaba saindo na hora da escrita é algo sobre a minha relação com o meu pai. E era exatamente isso que a Ana estava me mandando como as primeiras cenas do solo dela. Eu tenho a impressão de que esse início de pandemia gerou isso em todo mundo, né? Uma introspecção muito grande que faz a gente mergulhar em lugares que talvez não estejam muito resolvidos ou que continuam ecoando, aquela coisa que a gente não sabe se é memória, se é assombração, se é invenção, se é susto. E foi um bom momento para investigar isso, para entrar em contato com isso, né? Porque qual a alternativa, né? Só tinha isso, né? E aí a gente acabou percebendo que tinha um material muito rico para a gente explorar. E aí um foi estimulando o outro, um foi, né, instigando o outro. Eu falei, olha, por que você não tenta fazer um pouco mais daquilo ali que parece um caminho promissor? E aí ela me estimulou também, a gente foi se provocando, eu não sabia como terminar, né? E aí ela falou, por que você não tenta terminar desse jeito? E acabou que a gente
foi uma parceria de fato, né? Embora cada um tenha escrito seu texto, foi uma parceria de fato, e a gente percebeu que não fazia nenhum sentido a gente não fazer isso quando fosse fazer juntos. Então só tinha essa possibilidade, ou a gente faz juntos ou a gente faz juntos, porque... E a gente é gente de teatro, né? Mesmo quando a gente escreve, a gente acaba escrevendo para fazer no teatro, né? Meio que é isso. A gente pensa, isso vai ser um monólogo muito legal. E você começa a escrever sem pensar no que vai acontecer. E depois a gente percebeu que a gente tinha um material para apresentar, ou seja, que ele tinha uma finalidade, né, para acontecer aqui com as pessoas. Então isso acaba virando uma conversa mesmo, né? Principalmente o solo do Zé é uma grande conversa. Comigo, que estou aqui junto com ele, e com o público. Então a gente acaba incluindo, eles são solos dialogantes, não só entre nós, mas uma amiga que veio assistir comentou que acontecem 3 narrativas, a do Zé, a minha, e que acontece na cabeça dela enquanto ela está assistindo, porque o público acaba entrando nessa conversa. Eu acho que é um tema que... independente de qual seja a sua constituição familiar, é um tema que todo mundo já passou por alguma experiência, tem alguma lembrança, tem alguma memória, tem algum trauma, não sei, tem lembranças boas, faz parte de todo mundo, né? A sua relação com os seus progenitores ou com um dos seus progenitores, se o outro não estava, se o outro morreu, enfim, independente da história, mas a gente tem dentro da gente uma história que tem essa figura em algum lugar. E eu acho que isso faz com que, mesmo que as nossas histórias individuais não sejam da natureza da história de quem vem assistir, essa história de quem vem assistir, ela é acionada, né? Acontece uma espécie de um gatilho, assim, no qual você vai entrar em contato com as suas próprias coisas durante a peça. Mas é bom, gente. É legal. É um gatilho gostoso. E é muito gostoso pra gente fazer também. É uma espécie de um olhar depois... Nós temos a mesma idade, né? O que também acaba por ser uma coincidência. A gente é exatamente da mesma geração, do mesmo ano, com a diferença de alguns meses. Então... acaba sendo um olhar de pessoas da nossa idade, né, adultos, sobre essas figuras da família e sobre coisas engraçadas que aconteciam, coisas pitorescas, coisas que ficam na nossa lembrança, embora a nossa memória seja traiçoeira, às vezes, mas coisas que ficam na nossa lembrança. Então, além de tudo, acho que tem um grande olhar de compreensão, de entendimento, de empatia e de compaixão por essas figuras paternas. Os esforços disciplinares do meu pai resultaram num rigoroso adestramento. Meu pai nunca me deixou cuidar de carro. Ele me ensinou a dirigir, isso é verdade. Cuidar dos carros era uma forma que meu pai tinha de cuidar de mim. Foi assim comigo e com ele o tempo inteiro. Ele veio de fábrica com um defeito, com uma peça faltando. Eu escutava ele muito mais assobiando do que falando. Vocês já repararam que a gente nunca quer decepcionar pai e mãe?